João capítulo 17, nós vamos então meditar na oração sacerdotal, na oração de Jesus. Eu quero convidar a igreja a abrir a Bíblia em João 17, versículo 1 a 5 da palavra do Senhor. João 17, verso 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor. Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Amém? Que o Senhor abençoe nosso coração, à luz de sua palavra. Meus irmãos, capítulo 17 de João é uma oração belíssima. É a oração conhecida como a oração sacerdotal. Porque Cristo aqui, ele vai orar pedindo a Deus para completar o projeto de redenção que vai trazer glórias ao Pai. Cristo vai orar por seus discípulos e Cristo também vai orar por aqueles que ouvirão a palavra de Jesus por meio da pregação dos seus discípulos. Cristo então também ora por nós. Nós vamos dividir o capítulo 17 pelo menos em duas mensagens. Nessa primeira mensagem, nós iremos meditar do verso 1 ao verso 5, na próxima semana, dos versos 6 em diante. Muito bem, meus irmãos. Nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus encarnado. Cristo abriu mão do seu ser igual a Deus, veio ao mundo em carne para obedecer o Pai até a morte e cumprir o projeto de redenção. Nesse instante que Jesus está orando, chegou a hora em que, de fato, Cristo se entregaria para morrer em nosso lugar. Mas antes disso acontecer, Cristo vai orar. E a sua oração é, primeiro, pedindo ao Pai que devolva a ele a glória que ele tinha antes da criação. E ele também pede para que o cumprimento do seu projeto de redenção também glorifique o nome do Pai. E depois, então, ele vai orar por seus discípulos. O verso 1 diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Jesus então pede para que o Pai o glorifique para que ele possa glorificar o Pai. A oração de Jesus é então: Pai, me glorifica para que eu te glorifique. E a pergunta que a gente precisa fazer é: como o Pai glorificou o Filho? O texto vai responder: dando a glória que o Filho tinha antes da encarnação. Como o Pai vai glorificar o Filho aqui por meio da oração? Devolvendo a Cristo a glória que Cristo tinha antes da encarnação. Verso 5 diz assim: e agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Cristo ora pedindo ao Pai, então, para que devolva a glória que ele tinha antes da criação. E como essa glória foi dada, como essa glória foi devolvida ao Filho? A gente vai ver que essa glória foi devolvida ao Filho por meio da hora. Ele diz: chegou a hora. Já vimos que essa expressão chegou a hora significa o momento em que Jesus vai concluir o seu ministério de redenção, onde ele vai morrer na cruz em nosso lugar e vai ressuscitar ao terceiro dia, vencendo a morte. Chegou a hora, então, de concluir o projeto de redenção. O verbo glorificar aqui pode significar louvar, honrar. Porém, nesse contexto, o significado de glorificar é cobrir de esplendor. O pedido é para que o Pai reverta o autoesvaziamento que ocorreu no momento da encarnação e o restaure ao esplendor que ele compartilhava com o Pai antes que o mundo existisse. Portanto, quando a gente olha cruz, ressurreição e ascensão do Filho, nós não podemos separar essas coisas. A morte de Cristo, ressurreição e a exaltação de Cristo são
podemos dizer de uma forma indissociáveis. A cruz de vergonha e dor é para a nossa salvação, mas também para a glorificação do Filho, que é por meio da sua morte, ressurreição e ascensão que o Filho voltará a ter a glória que ele tinha antes da criação. E como o Filho, então, glorifica o Pai? Vimos que o Pai vai glorificar o Filho, devolvendo a glória que o Filho tinha antes do mundo criado. E como o Filho vai glorificar o Pai? Como ele faz isso aqui? Ele explica na oração: concedendo a vida eterna a todas as pessoas que o Pai lhe deu. O Pai deu autoridade para que o Filho tivesse toda a autoridade sobre toda a humanidade para conceder a vida eterna a quem o Pai deseja. O verso 4 diz: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Então, o Filho glorifica o Pai, cumprindo o projeto de redenção, morrendo em nosso lugar na cruz, fazendo com que ele possa dar vida eterna a todos que o Pai deseja que ele dê a vida eterna. A todos que o Pai trouxe como ovelha para o Filho então dá a vida eterna e assim ele glorifica o Pai. Quando Jesus cumpre o projeto de redenção, ele glorifica o Pai, porque cumpre a missão dada antes da criação do mundo e agora ele reivindica a glória que tinha antes da encarnação. Muito bem. E o que é a vida eterna? Se a gente está dizendo, veja, não perca a lógica do texto. Cristo ora dizendo: Pai, glorifica teu Filho para que teu Filho te glorifique. Como o Pai glorificou o Filho? Primeiro, dando autoridade sobre toda a humanidade para que ele concedesse vida eterna. Segundo, devolvendo a glória que o Filho tinha antes da criação do mundo. Como o Filho glorificou o Pai? Completando a obra de redenção, obedecendo o Pai de forma perfeita, completando a obra de redenção e dando salvação, vida eterna para aqueles que o Pai deseja. Mas ainda tem uma pergunta importante: o que é a vida eterna? O verso 3 responde: esta é a vida eterna, que te conheçam, um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Meus irmãos, o texto então diz que vida eterna é conhecer um único Deus verdadeiro e conhecer a Jesus Cristo a quem enviaste. Esse não é um conhecimento do divino em um sentido panteísta, ou meramente utilitário, ou apenas intelectual. É o conhecimento do único Deus verdadeiro. No entanto, porque esse único Deus verdadeiro tem se revelado supremamente na pessoa de seu Filho, o conhecimento de Deus não pode ser separado do conhecimento de Jesus Cristo. De fato, o conhecimento de Jesus Cristo, a quem Deus enviou, é o acesso máximo ao conhecimento de Deus. Esse conhecimento não é mera informação, embora ele invariavelmente inclua informação. Ele envolve fé, comunhão, confiança, relacionamento pessoal. Então, o que é vida eterna? É conhecer o Deus verdadeiro por meio de Jesus Cristo. Não há possibilidade de ter vida eterna se não for por meio de Jesus Cristo. A vida eterna está intimamente ligada ao conhecimento do Filho. E esse conhecimento é muito mais do que um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento que nos leva a ter fé, a ter comunhão, a ter relacionamento pessoal. O Deus verdadeiro resolveu se revelar por meio do seu Filho. O Deus verdadeiro resolveu salvar aquele que ele quis salvar por meio da obra de Cristo. Portanto, vida eterna está associada com a obra de Jesus Cristo. Não é possível um homem sequer ser salvo fora do projeto de redenção. Não é possível um homem sequer ser salvo fora de Jesus Cristo. Apenas por meio de Cristo nós podemos ter vida eterna. Muito bem, meus irmãos. Diante desse texto tão pequeno e profundamente rico, o que nós podemos aprender? O que nós podemos aprender e também aplicar à nossa vida? Eu quero compartilhar alguns aprendizados aqui a partir desse texto. O primeiro, a divindade de Cristo. A primeira coisa importante
que a gente deve destacar nesse texto é a divindade de Jesus. O texto, na oração, diz: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Cristo, então, está reivindicando, está pedindo ao Pai para devolver a ele a glória que ele tinha antes da criação de todas as coisas. Isso aponta para a eternidade do Filho. Isso aponta para a divindade de Cristo. Cristo é um ser divino. Então, nós não podemos olhar para Cristo apenas no aspecto humano. Nós não podemos compreender Cristo apenas no aspecto de sua humanidade, dos seus feitos, dos seus milagres, das suas curas, do seu exemplo, da sua pregação, do seu serviço. Cristo é muito mais do que o que ele fez. Cristo é divino, é eterno e, portanto, deve ser adorado. A nossa relação com Cristo é uma relação de adoração. Quando alguém, seja quem for, resolve aceitar Cristo como humano, o seu exemplo, sua pessoa histórica, o seu papel, o seu amor, o seu serviço, o seu discurso, a sua pregação, o seu ensino, mas rejeita a divindade de Cristo, nós, na verdade, estamos rejeitando Deus. Nós, na verdade, estamos dando as costas para aquele que é divino. E, portanto, todo aquele que dá as costas ao divino não tem relacionamento com o Pai e, portanto, está debaixo de condenação. Não é possível aceitar apenas o exemplo de Cristo como humano. Cristo é muito além de um simples humano. Cristo é eterno, é divino, é Deus. Portanto, esse texto mostra de forma clara, nas palavras de Cristo, ele demonstra a sua divindade. Ele pede ao Pai a glória que ele tinha antes do mundo criado. Esta é uma declaração importante, porque demonstra de forma clara, a partir das palavras de Jesus, que ele mesmo afirma a sua eternidade. Muito bem, então nós aprendemos que Jesus é divino. Outro ponto importante é que a salvação pertence a Deus. Outro ponto importante que nós aprendemos do verso 1 a 5 é que a salvação pertence ao Senhor e somente a Deus. O projeto de salvação é uma obra divina. A obra de redenção, o plano de salvação é algo que vem do Senhor. A salvação pertence a Deus. O Pai deu autoridade para o Filho ser o salvador das suas ovelhas. O Pai enviou o Filho para que, por meio de sua morte e ressurreição, Cristo pudesse salvar aqueles que o Pai deseja. Portanto, a salvação pertence a Deus. O texto é claro. Veja, ele afirma no verso 2, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Veja, Cristo está dizendo que o Filho recebe do Pai autoridade sobre toda a humanidade. O que significa? Cristo tem autoridade sobre todos os homens. Sobre todos os homens ele tem autoridade de conceder ou de não conceder vida eterna. Mas o texto vai dizer que ele dá a vida eterna, ele concede a vida eterna a todos os que lhe deste. E ele está se referindo ao Pai. É o Pai que dá a autoridade, mas ao Pai que dá às pessoas da humanidade para que ele possa conceder vida eterna.
Portanto, o texto está mostrando para nós que a salvação pertence ao Senhor. Apenas aqueles que o Pai deseja salvar, o Filho vai salvar, exercendo a autoridade que ele tem sobre toda a humanidade. O texto é claríssimo para nós. Não dá para a gente olhar para esse texto e tentar desfazer o que o texto está dizendo. Não dá para olhar para esse texto e mostrar que, na verdade, Cristo vai salvar toda a humanidade. Porque, embora ele tenha autoridade sobre toda a humanidade, ele vai conceder a vida eterna a todos que o Pai lhe der. Perceba? A gente vai ver na sequência do texto, nessa mesma oração, que Jesus vai dizer o seguinte, mais lá na frente, veja. Ele vai dizer, no verso 12, enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Jesus está dizendo que ele, enquanto estava na terra, protegeu os seus e nenhum deles se perdeu, a não ser apenas aquele que estava destinado à perdição. O texto então mostra para nós que existia alguém destinado à perdição. E esse alguém não recebeu vida eterna, porque ele não pertencia ao Pai. Então isso deixa claro para nós que a salvação pertence a Deus. Deus é o dono da salvação. Ele é o autor da salvação. É Ele que trabalhou para a salvação. Nós somos salvos por meio de Cristo, por meio da obra de Cristo, por meio daquilo que Deus fez no mundo e aquilo que Deus planejou desde a eternidade. Muito bem, isso é importante. E talvez alguém pergunte, mas pastor, então se a obra depende de Deus, é só Deus que salva? É claro que é só Deus que salva, a Bíblia diz. Então o que eu posso fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser salvo? O que um homem, o ser humano, deve fazer para ser salvo? A resposta está no verso 3. O único caminho para a salvação é conhecer a Deus e seu Filho Jesus. O verso 3 diz, esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que nós devemos fazer? Nós não devemos nos preocupar se somos eleitos ou não somos eleitos. Nós não devemos nos preocupar com a eleição. O que nós devemos nos preocupar é se de fato conhecemos a Deus por meio de Jesus Cristo. O que nós proclamamos para a salvação do mundo é o evangelho que aponta as boas novas que Cristo realizou por nós. Portanto, o que nós anunciamos para a salvação é Cristo. E o que nós devemos fazer não é perguntar se eu sou um eleito ou não sou um eleito. O que eu devo me perguntar é, será que eu conheço Deus verdadeiro por meio de Jesus Cristo? Esse é o ponto. Será que de fato eu conheço Jesus Cristo ao ponto de descansar nele? Será que eu conheço Jesus Cristo ao ponto de me relacionar com o Pai por meio do Filho? Será que eu conheço de fato Jesus Cristo ao ponto de ter certeza que minha vida foi reconciliada com o Pai e, portanto, agora eu tento responder em obediência aos mandamentos, em boas obras, em servir ao Senhor? Esta é a pergunta que nós devemos fazer. Porque o único caminho para a salvação é conhecer a Deus e seu Filho Jesus. Se queremos de fato conhecer a Deus, precisamos olhar para a face de seu Filho, Jesus Cristo. Há milhões que estão olhando para qualquer direção, menos para Cristo. Não podemos nos achegar a Deus como se nada tivesse acontecido conosco. Somos graves pecadores diante dele e necessitamos de perdão. E é através do reconhecimento do sacrifício de Cristo que nós podemos receber vida eterna. Ele não nos perdoará os pecados, nos dando acesso à eternidade, simplesmente porque tentamos acertar nossa vida.
devemos humildemente reconhecer em nós o grande pecado e em Cristo a infinita virtude para que tenhamos desde já a vida eterna. Portanto, o que nós devemos fazer é buscar conhecer a Cristo. E a pergunta que eu devo fazer ao seu coração é: será que de fato você conhece a Jesus? Será que teu coração é inclinado a buscar a Deus, a querer se alimentar da palavra, a se relacionar com Deus por meio de Cristo Jesus? Será que você vive essa vida? Será que você conhece o Deus que você serve, que você adora? Será que você se relaciona com Ele por meio de Cristo? Será que você ora em nome de Jesus? Será que você adora a Deus porque você tem livre acesso ao Pai por causa de Cristo? Será que você de fato o conhece? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Às vezes nós resumimos ou reduzimos a discussão meramente teológica. E muitos ficam na dúvida, de forma intelectual: será que eu sou um eleito? Será que eu não sou eleito? Será que Deus me separou para a vida eterna? Será que Deus não me separou para a vida eterna? E quando fazemos isso, perdemos o foco. E qual é o foco? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Você conhece Jesus Cristo? Sua vida é uma vida para Jesus Cristo. Você já se voltou para Cristo por meio do seu arrependimento? Você luta contra o seu pecado porque quer agradar a Deus, porque compreendeu que Cristo já morreu em seu lugar? Nós devemos nos perguntar: será que temos Cristo? Será que Cristo faz parte da nossa vida? Será que Cristo faz parte da nossa rotina? Será que Cristo está na nossa boca? Será que Cristo está no nosso coração? Será que Cristo está nos nossos pensamentos? Será que Cristo está nos nossos projetos? Será que Cristo está no nosso planejamento de vida? Será que Cristo está na nossa rotina? Será que Cristo está no nosso dia a dia? Será que Cristo está na criação dos nossos filhos? Será que Cristo está no nosso casamento? Será que Cristo faz parte de fato da nossa vida? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Será que Cristo tem um lugar no nosso coração que é apenas dele e não de outro? É isso que nós devemos nos perguntar. Será que conhecemos a Deus por meio de Cristo? Não tente avaliar se você é de Deus ou não pela obra que você faz, ou simplesmente pela obra que você faz. Porque talvez a gente olhe para a vida de Judas Iscariotes, que esse texto cita, e ele seguia Jesus. Ele era um tesoureiro que cuidava do dinheiro. Ele estava junto com os discípulos. Ele viu todas as coisas que Cristo fez. Ele foi designado também para evangelizar. Mas o que a Bíblia deixa claro é que Judas nunca teve parte com Cristo. E a grande questão que a gente precisa olhar para o nosso coração é perceber se de fato o nosso coração tem parte com Deus por meio de Cristo. Porque se o nosso coração está em Cristo, se a nossa motivação é Cristo, se o nosso desejo de viver é Cristo, nós iremos servir, nós teremos boas obras, nós amaremos uns aos outros, nós estaremos em comunhão, nós desejaremos ver o reino de Deus sendo expandido por meio da mensagem da pregação, nós cuidaremos uns dos outros, nós serviremos, nós testemunharemos, nós viveremos para Deus dentro do nosso lar e dentro da nossa casa. Mas nunca devemos fazer o caminho ao contrário. Como é que a gente mede essas coisas? Sendo sincero e honesto e olhando para dentro do nosso coração. Bate aqui, ó. Pergunta a ele. Cristo está aqui dentro? Faça o autoexame. Cristo está aí dentro? De fato, a tua vida é voltada para Cristo? Você conhece a Cristo? É isso que nós devemos fazer.
Porque a vida eterna é esta, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Outro ponto importante aqui, meus irmãos, que não é possível conhecer o Deus verdadeiro se não for por meio de Jesus Cristo. Sabe aquela coisa assim que a gente tem muitos amigos que dizem que creem em Deus, mas que não tem uma vida voltada para Deus por meio de Cristo? E às vezes a gente trata eles como irmãos. E às vezes a gente acredita que eles, de fato, creem em Deus e acreditam em Deus. Só que o ponto do texto é: será que eles conhecem o Deus verdadeiro por meio de Jesus Cristo? Porque se não for por meio de Jesus Cristo, eles não têm o Deus verdadeiro. Eles precisam ser evangelizados. E às vezes a gente trata pessoas que devem ser evangelizadas como crentes. Nós nos enganamos essas pessoas. O que nós devemos fazer é pregar o evangelho para todas as pessoas. É por isso que na igreja evangélica nós devemos pregar a mensagem da graça e de salvação, até mesmo para crentes. Nós devemos, domingo após domingo, ser confrontado pelo evangelho da graça. Domingo após domingo devemos lembrar daquilo que Cristo fez por nós. E nós não podemos descansar até que os nossos olhos espirituais enxerguem uma vida vivida por meio de Cristo Jesus. Nós não podemos descansar até que o nosso coração, de fato, pulse por Cristo e para Cristo. Nós não devemos descansar até que nossa vida, de fato, seja uma vida que glorifique o nome de Deus em tudo que fazemos. Portanto, é tão necessário sempre pensar: será que a nossa vida de fato está em Cristo? Às vezes a gente tem na cabeça já as respostas prontas. Você crê em Cristo? Creio. Ele é salvador da sua vida? Sim. Acredita? O que Cristo fez por você? Morreu na cruz em meu lugar. Você acredita que tem vida eterna? Acredito. Se você morrer hoje, você vai para o céu? Vou. Muito bem. Mas será que esse entendimento destas coisas desceu para o coração para que de fato a nossa vida seja uma vida para Jesus? Será que a compreensão daquilo que Deus fez por nós nos move a viver para Deus? Para pensar comigo um pouquinho. O texto diz que havia um projeto de redenção desde a eternidade. E Cristo veio ao mundo, se esvaziou, se auto-esvaziou, abriu mão da sua glória para vir ao mundo. Obedeceu até morte, morte de cruz. Fez tudo o que foi necessário para que nós fôssemos salvos. Será que a gente consegue entender o que é isso? Talvez a pouca resposta que damos ao Evangelho da Graça é porque ainda, embora intelectualmente entendemos o Evangelho da Graça, vivemos como se a nossa vida fosse por obras. Talvez a pouca resposta que nós damos à salvação está exatamente numa vida que acredita que será salva por seus próprios méritos. Eu faço para Deus, eu sirvo o Senhor, eu estou na igreja, eu prego o Evangelho, eu evangelizo, eu dou testemunho. Eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, eu sou um bom filho, eu sou um bom pai. E a gente acaba que acha que pelo fato de nós fazermos tudo isso, então nós temos salvação. Mas quem disse que é por isso?
Portanto, nós devemos parar. E eu queria pedir para você refletir sobre isso. Para um dia essa semana. Eu disse hoje na mensagem de manhã. Reflete sobre sabedoria durante a semana. Salomão pediu sabedoria. A gente viu isso de manhã. Um homem sábio que foi capaz de escrever mais de 3.000 provérbios e 1.000 canções. Foi o mesmo que conseguiu ter 700 esposas e 300 concubinas. Um homem tão sábio, que foi capaz de amar a Deus. As Escrituras diz isso, Salomão. 1 Reis capítulo 3 diz que Salomão amava a Deus. Ele foi capaz de construir um templo para Deus, mas ao mesmo tempo, no fim da vida, foi capaz de construir templos e altares para deuses falsos. A Bíblia diz que o coração dele, quando se envelheceu, foi desviado pela influência daquelas mulheres. E eu disse para os irmãos, reflita sobre sabedoria. As pequenas decisões, as pequenas atitudes, as pequenas coisas podem modificar a nossa história. Eu queria pedir aos irmãos também essa semana, reflita sobre Cristo. Pare um tempo, seja honesto com você mesmo. Será que Cristo está no meu coração? Será que minha vida, de fato, é uma vida que é vivida, pensada e planejada por meio de Cristo? Acho que a gente deveria fazer esse exercício. Parar e refletir. Porque a vida eterna é que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E aí a gente vai aprender, meus irmãos, que o único caminho para glorificar a Deus é pela obediência. Primeiro a gente entende a graça, depois a gente vai perceber que a gente glorifica a Deus por meio da obediência. O único caminho para glorificar a Deus é pela obediência. Cristo glorificou a Deus porque obedeceu o Pai até a morte e morte de cruz. A glória que Cristo deveria dar ao Pai era a sua obediência absoluta. Porque para glorificar a Deus só é possível por meio da obediência. Não existe outro caminho para que Deus seja glorificado intencionalmente na vida de alguém, senão pela obediência deste. É fato que Deus pode glorificar seu próprio nome através de vida de homens ímpios, ainda que eles não queiram, como fez com os reis Ciro e Nabucodonosor. Porém, só desfrutaremos de alegria de saber que Ele está sendo glorificado em nós, se trilharmos o caminho que o nosso eterno Salvador trilhou. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Não hesitou, mas seguiu em direção a glorificar o Pai. Uma vez entendendo a graça, a gente vai se perguntar, Pai, como eu posso então responder tamanha salvação? E a resposta é obedecendo a Deus e a sua vontade. Uma vida que deseja intencionalmente glorificar ao Pai trilhará o caminho da obediência. Sem obediência não há glorificação. Sem obediência não há como nós glorificarmos a Deus naquilo que fazemos. Sabe aquela coisa que às vezes a gente tem e precisa tirar da mente? Aquela ideia é o seguinte, eu faço errado e a gente diz assim, mas Deus sabe do meu coração. Eu cometo pecado, eu faço errado, eu caminho por um caminho que sei que não deveria caminhar. Eu tomo decisões que eu sei que não deveria tomar. Eu cometo erros que Deus já disse para mim que eu não devo cometer. Eu trilho por caminhos que eu não deveria trilhar, porque a Bíblia já diz que eu não devo fazer. E aí eu ainda digo, não, mas Deus conhece o meu coração. Deus não quer apenas suas intenções. Ele quer que estas intenções sejam colocadas em práticas por meio da obediência. Porque uma vida que deseja intencionalmente glorificar a Deus trilhará o mesmo caminho do seu Senhor. A Bíblia vai mostrar então que obediência está relacionada a respostas.
Como é que eu demonstro que amo a Deus? Obedecendo os mandamentos. Esse é o caminho que nós temos. Meus irmãos, quando a gente olha para a história, por exemplo, a gente olha para a história do pré-reformador John Hus, que foi condenado à fogueira por ser fiel a Deus e sua palavra, amarrado ao tronco. Hus declarou: hoje morro alegre na fé do evangelho que tenho pregado. Um homem que estava ao lado de Hus sugeriu um confessor. Sugeriu que alguém chamasse um confessor para que Hus, nos seus últimos momentos de vida, pudesse confessar os seus pecados. E Hus declarou: não preciso de um confessor. Não tenho pecado mortal. A pedido dos presentes, viraram o rosto dele do leste enquanto as chamas subiam, e ele cantava 2 vezes: ó Cristo, Filho do Deus vivo, tenha misericórdia de mim. O vento lançou as chamas no rosto do Marte, e a sua voz emudeceu, e ele morreu orando e cantando a Deus. Hus testemunhou com a sua morte a sua pregação. Hus se entregou à morte, ou melhor, não negou a sua fé, o seu Deus, quando estava sendo martirizado. E ele teve a alegria de estar na fé do evangelho que ele tinha pregado. Quando chama para ele um confessor, ele diz: eu não preciso. Por que não precisa? Porque ele diz: eu não tenho pecado mortal. E por que ele não tinha pecado mortal? Porque ele não havia apostatado e rejeitado o seu Deus. Ele tinha certeza que estava em Cristo. Ele tinha certeza que estava salvo por meio de Cristo. Nós vivemos, às vezes, uma vida sem ter a certeza de que nós, de fato, estamos salvos. E quando nós não temos certeza que estamos salvos, nós precisamos o tempo todo de confessores. Porque muitos acreditam que se não confessar o pecado, ele pode morrer e perder a salvação. Muitos acreditam que a salvação, embora seja por graça, a gente precisa fazer alguma coisa para que a gente seja salvo. E a pergunta que eu faço ao seu coração é: o que você tem entendido a respeito da salvação? Nós devemos, claro, sempre se arrepender dos nossos pecados, confessar os nossos pecados a Deus, se voltar para Deus em adoração e trilhar o caminho da obediência. Mas o dia que nós cairmos, precisamos lembrar que há um intercessor diante do Pai, o justo, e que se a Ele nós confessarmos os nossos pecados. E o que significa confessar naquele texto? Senhor, eu concordo contigo. É homologar a opinião de Deus. Deus aponta para nós e diz: nós somos pecadores. E a gente diz: Senhor, eu concordo contigo. Por isso eu preciso de Cristo, meu Salvador. Se nós não compreendermos isso, talvez viveremos a vida toda confundindo salvação por graça, confundindo a salvação que é por graça por uma salvação de obras. E quando vivemos uma salvação de obras, nós não responderemos a Deus de uma forma correta, porque o caminho da obediência é um caminho agora não para ser salvo, mas para glorificar a Deus em tudo que nós fazemos. Portanto, nós devemos compreender que Deus deseja sim a obediência, mas essa obediência é porque agora somos salvos. Mas, em quinto lugar, nós aprendemos aqui nesse texto com Cristo o caminho da oração. Se o Filho unigênito do Pai orou, é sinal inequívoco de que temos necessidade profunda de orar.
E é algo interessante aqui. Cristo já sabia que o propósito do Pai era que ele morresse na cruz. Cristo sabia que a sua missão era morrer na cruz e ressuscitar, vencendo a morte. Cristo sabia que a glória que ele tinha com o Pai antes da eternidade seria devolvido a ele. Mas mesmo assim ele orou. Isso nos ensina que nós devemos orar mesmo por aquilo que já sabemos que é o propósito de Deus. Isso aumentará a nossa fé e glorificará a Deus. Aliás, só seremos atendidos quando orarmos segundo o propósito de Deus. Cristo ora pedindo o propósito de Deus. Assim também deve ser a nossa oração. Como nós temos orado? Será que nós temos orado pedindo o propósito de Deus? Será que o nosso coração está fazendo a oração que Jesus nos ensinou? Pai, seja feita a tua vontade na terra, como é feita no céu. Nós devemos buscar orar conforme os propósitos e a vontade de Deus. E como nós devemos fazer isso? Conhecendo cada vez mais a palavra do Senhor, a vontade de Deus revelada para nós. Conhecendo a palavra de Deus, a vontade de Deus revelada para nós, nós oraremos em resposta a esta palavra. E todos os dias que nós lermos essa palavra e essa palavra falar ao nosso coração, nós teremos a oportunidade de orar em resposta. Vai ter dias que você vai ler e a palavra vai te confrontar. E você vai orar em resposta. Vai dizer, Senhor, perdoa os meus pecados. Eu quero não viver essa vida que o Senhor revelou para mim nas Escrituras. Mas vai ter dias que Deus vai te dar uma promessa. E você vai orar em resposta e vai dizer, Senhor, eu quero viver a minha vida por meio desta promessa. Vai ter dias que Deus vai mostrar para você um mandamento que você deve obedecer. E você vai dizer para Deus, Senhor, eu quero me submeter à tua vontade e obedecer à tua palavra. Nós devemos aprender a orar em resposta a Deus, a orar pelos propósitos de Deus. Cristo orou e dizendo, Pai, chegou a hora, glorifica teu filho, para que teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse.